assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor, eu te glorifico porque tu és bom, a tua graça tem nos alcançado, o Senhor tem nos permitido estarmos envolvidos em tua palavra. Dá-me, ó Pai, neste instante a verbalidade adequada, a unção devida. Senhor, meu Deus, abra a porta da palavra, mas esta vez, por misericórdia do teu povo, eu lhe suplico, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Irmãos e irmãs, João é o escritor desta carta. João é aquele que foi chamado a caminhar com Jesus e viu Jesus de muitas formas. Ele foi chamado a caminhar com Jesus entre os 12, mas havia momentos específicos do ministério terreno de Jesus que ele também estava presente. Ele com outros 2 discípulos estavam presentes. Então nós vamos ver que existiam momentos que tinham uma multidão, outros tinha só os 12, mas havia momentos que estavam só os 3. É claro que tinha momentos que era só Jesus mesmo, né? Mas João estava sempre junto de Jesus. João viu Jesus caminhando, fazendo milagres, multiplicando pães, curando cegos. Jesus o vê curando a sogra de Pedro. Jesus vê ressuscitando a menina que havia morrido, filha do príncipe. E aí, mais adiante, nós vamos encontrar João reclinando sua cabeça no ombro de Jesus, no momento de muita dor, de muita tristeza. Mais adiante nós vamos ver, no momento que todos abandonaram Jesus, somente a mãe de Jesus e João ao lado dela. João não largava Jesus. É claro que tinha momentos que ele queria pedir oração para matar samaritano, né? Tinha momentos que ele se perdia, mas era uma pessoa que foi sendo moldada na caminhada. Ele foi moldado na caminhada. Ele estava entre aqueles que viram Jesus ressuscitado, aquele que volta do mundo dos mortos, e também foi aquele que testificou Jesus sendo assunto ao céu. Ele estava com os 120, quando no cenáculo receberam, no dia do Pentecoste, uma efusão do Espírito Santo. Ele presenciou a conversão de 3.000 almas num primeiro culto cristão após a ascensão de Cristo. Mas esse caminhar dele não foi tão fácil, porque já a história nos mostra que, já de idade avançada, ele mesmo testifica neste livro da Revelação, no primeiro capítulo, versículo 9, né, que ele chega a dizer que ele estava preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Justo Gonzalez, um grande historiador da igreja, escreve que João foi condenado à morte a ser lançado num tacho de azeite fervente. Não sei se as irmãs já se queimaram com óleo quando fritaram uma coxinha. É muito dolorido. Eu já, quando explode, né, eu sei até fritar um ovo, vocês acreditam? Não muito bem, né, minha esposa, mas ainda quando eu frito, explode, já me queimei, é tão dolorido. Ele foi lançado num tacho de azeite fervente, por amor a Cristo, e milagrosamente, esse Deus que não nos faz vencedores, Ele não fez mal algum, a sua pele ficou íntegra,
E aí o imperador Domiciano, no final do primeiro século, o lança amarrado de pés e mãos numa ilha vulcânica rochosa chamada Patmos, para trabalhar no minério das pedras ali e ali morrer. E a palavra de Deus nos fala que naquele momento ele começa a ouvir um grande barulho nas costas dele. Num determinado momento desse aprisionamento, ele começa a escutar um barulho muito grande, como um som de muitas águas, e ele se vira para ver quem é que estava ali, o que era aquele barulho, e ele vê Jesus de uma forma completamente singular. Ele vê um Cristo de cabelos brancos, de um cinto dourado, peito reluzente, latão nos pés, chamas de fogo que saíam dos seus olhos, irmãos, espada que saía da boca. Era uma visão que ele nunca tinha tido acerca do Cristo. Agora ele teve esse privilégio. E logo ele vê também que na sua destra tinha 7 estrelas, simbolizando os pastores das igrejas da Ásia. Vai ver isso mais adiante do texto. O fato é que aquele que ele estava vendo disse: escreve das coisas que hão de acontecer por esses dias, aqueles que irão acontecer já já. E aí ele começa a escrever, e ele fala assim: ele escreve às igrejas da Ásia. A Ásia era uma rota comercial importantíssima da época no Império Romano, e ele começa a escrever, e aí eu começo a aprender algumas coisas. Existe dentro do âmbito teológico alguns grandes pensadores dispensacionalistas e aliancistas que também entendem que as igrejas da Ásia representam não somente as igrejas literalmente do seu tempo, mas também as igrejas temporais nos tempos que haveriam de vir. E aí eu começo a enxergar que a primeira carta é escrita à igreja de Éfeso, que é representada historicamente a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. É aquela igreja a qual é advertida a permanecerem no primeiro amor. É esta igreja que é representada na igreja de Éfeso, que também a história nos mostra que era uma igreja que era pastoreada por João. E aí eu aprendo, pastor, que ele tinha que escrever a outros pastores, mas a primeira foi para ele mesmo. E eu aprendo o seguinte, e aí me permitam, com humildade, ensinar ao presbitério, aos irmãos que têm a responsabilidade da palavra: nunca digam nada a ninguém, nunca diga nada a outro, nunca diga nada à igreja, se a palavra primeiro não for para você, se a palavra primeiro não servir para você. Aprendo isso com João, que escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e isto à igreja primitiva. Logo nós vemos uma carta dirigida ao segundo anjo da igreja, da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a igreja que vem simbolizar historicamente aquela igreja perseguida, a igreja que sofre as perseguições por amor ao Evangelho. Nós temos um início ali, o primeiro mártir relatado na Bíblia, Estevão, mas mais adiante nós temos várias situações onde pessoas, por amor a Cristo, sofreram por causa deste Evangelho. Nós vamos ver Vivian Perpétua, uma irmã que foi chamada à graça. Ela, junto com a sua serva, chamada Felicidade, foi lançada numa arena para ser morta pelos chifres de um touro bravo. E a história nos mostra que, se é para estar numa arena para ser morta,
que seja do lado da felicidade mesmo, né? Apesar de ser o nome dela, mas foi a melhor companhia que ela arrumou. E esse touro corria atrás dessas mulheres piedosas, judiava delas, e como elas corriam, os gladiadores foram motivados a lançarem uma rede para conter os seus movimentos. E aí o touro não se apiedou, o touro judiou demais dessas duas mulheres, ao ponto de um dos chifres matarem imediatamente a irmã Felicidade, serva de Vivian Perpétua. Esta Vivian, o animal sai um pouco, essa irmã Vivian, ainda viva, mas muito machucada, se desenrola da rede, ela abraça a irmã Felicidade, carrega junto ao seu peito e começa a gritar: cadê este touro bravo? Começa a gritar: cadê? Ele não terminou. E a fé desta mulher fez com que um gladiador se convertesse a Jesus Cristo. Ele se lança na arena e mata com a sua lança, mas não porque ele queria acabar com aquilo, ele simplesmente queria que ela se aproximasse mais depressa do seu Senhor, e ele mesmo se converte, declara que agora é um cristão e também é morto. Isso tudo ao ponto da Escritura dizer a esta segunda igreja: olha, guarda, se preocupe, preserve, porque fazendo isso você não provará a segunda morte. A primeira, por amor de Cristo, não tinha como, mas eles seriam livrados da segunda morte. A terceira carta ao anjo da igreja de Pérgamo, que fala da igreja que media entre o ano 312 da conversão de Constantino ao ano 500, que fala da união do Estado e da igreja, um grande terror. E eu fico preocupado, irmãos, pastores, irmãs e ao presbitério, eu fico muito preocupado quando a igreja fica fazendo essas alianças com o Estado, buscando recursos do Estado, ao ponto de querer se proteger na sombra do Estado. Irmãos, eu vou te contar algo que não é segredo para esta igreja: você é guardado pela mão do Altíssimo. O Senhor tem cuidado das suas necessidades. As questões políticas, elas nunca serão a favor da igreja. Esquece isso, esquece. Você está como forasteiro somente nessa terra. A sua pátria está lá no céu. Você é somente um embaixador aqui na terra. Nós vamos ver a outra carta dirigida à igreja de Tiatira, que é a igreja, aquele momento da igreja, do ano 500 até o final, o início do século 16, onde nós temos a igreja imperial, onde o papado domina, onde há um misticismo envolvido da igreja, o papado é idolatrado, as pessoas são idolatradas, e eu me preocupo muito, pastor Pedrosa, porque os nossos dias parecem muito próximos a esse momento. Irmãos, essa igreja que faz aliança, e a carta fala sobre aquela que tolera Jezabel. Então é uma igreja que começa a absorver os misticismos, ela se torna uma igreja sincrética e parece muito com muitas igrejas que conhecemos em nossos dias, cheia de misticismos, cheios de idolatrias, com nomes diferentes, né? Com nomes diferentes, mas rezando na mesma cartilha. E eu me preocupo muito com isso, porque nós estamos vendo que os dias são maus e estamos absorvendo esses ritualismos pagãos dentro da nossa fé. É um tal de festas de Halloween gospel.
é festa do crentão, algumas manias que estão sendo trazidos para a igreja, rosa da bênção, pano da cura. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, não podemos fazer aliança com Jezabel. Abandonemos essas práticas, vamos crer num Cristo ressurreto, vamos crer na cruz libertadora. Depois nós temos a igreja de Sardes, que é a igreja da reforma protestante. Ela vem simbolizar a igreja do século XVI, que vem trazer vestes brancas, pessoas que ainda não se contaminaram com as imundícias do paganismo, mas foram preservadas, e muito fizeram para a história mundial, história do mundo. Depois nós temos a igreja de Filadélfia, que é aquela que foi extraído o tema deste culto de hoje. É a igreja das missões modernas, é aquela igreja que vem nos lembrar o movimento dos irmãos moravianos, na grande evangelização transcultural. Vem nos lembrar o William Carey, que foi um sapateiro, que tinha uma chama para evangelizar a Índia. Nós vamos ver os irmãos Wesley, falando da graça de Deus aos operários da Inglaterra. Nós temos os grandes avivalistas como George Whitefield, que promoveu, Edward também, promoveu um grande avivamento na Inglaterra. Nas missões nós temos Hudson Taylor, que foi um grande missionário na China. Então nós temos essas missões que têm as portas abertas do mundo, né? Como diz o texto, né? Olha, eu coloco diante de ti uma porta aberta para ganhar almas. Até que por fim a última carta, a carta à igreja de Laodiceia, que é daquela igreja morna, aquela que não é quente, não é fria, aquela que começa a bater no peito dizendo que de nada tem falta, rico sou, cheios de tecnologia, porque tinha colírio para todas as coisas, tinham vestes para cobrir-se, que eram muito famosos pelos estereótipos, mas dentro estavam mortos, assemelhando a igreja dos últimos dias, que é a igreja da qual estamos fazendo essa história. Mas pensando sobre a igreja de Filadélfia, quero vos fazer lembrar que Filadélfia, ela foi, o nome Filéu, que vem Filadélfia, que é irmandade. Em 189 a.C., o rei de Sardes, de Pérgamo, ele inaugurou, ele construiu a cidade de Filadélfia e deu o nome do seu irmão, ele amava tanto seu irmão, falou, não, essa aqui é em homenagem ao nosso relacionamento de irmandade. Era uma igreja que tinha tudo comum, era uma igreja que tinha relacionamento. Filadélfia era uma igreja, pelo seu nome, a cidade, era uma igreja que primava pelos relacionamentos, pelas questões sociais. É bem verdade que ali também tinha o templo de Dionísio, né? O rei, né? O deus da bebedice, das festas, né? Mas eles primavam pela harmonia social. E se tivessem algum problema, eles buscavam resolver, porque o nome deles era Filadélfia. Mas o problema é que, por buscarem manter os bons relacionamentos, começaram a tolerar muitas coisas. Buscando manter a boa amizade, começaram a tolerar no meio deles algumas coisas que não eram harmonizadas com o céu.
tinha harmonia com a terra. E infelizmente estão surgindo muitas igrejas, muitos crentes, que estão até mesmo querer retraduzir a Bíblia. Pastores de renome, querendo fazer uma reescritura, uma releitura da palavra de Deus. Um deles, famosinho aí da internet, chega a dizer: a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, eu gosto muito de uma frase que eu li recentemente, falei assim: olha, eu lendo a Bíblia, eu vi muitos erros, e todos eles em mim. É isso mesmo, irmãos. Seja todo homem mentiroso, mas Deus seja sempre verdadeiro. E aí nós vamos olhar para o texto, e ele começa a dizer: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. O que eu devo escrever, Senhor? Tá, escreve o seguinte: isto diz aquele que é santo e verdadeiro. Já começa por esse caminho, já começa com os dois pés no peito. Olha, vocês estão em muita harmonia, vocês estão tolerando algumas coisas, primando pelos relacionamentos. Mas quem está falando é aquele que é diferente. É aquele que não veste igual ao outro para ficar harmônico socialmente. É aquele que ele não está habituado a ter algumas palavras no seu vocabulário para que faça parte de um grupo social. É aquele que é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, porque ele é santo. Irmãos e irmãs, quantas vezes, algumas décadas atrás, o crente que vinha de longe, você já sabia: olha, lá vem o Bíblia. Tinha uma identidade sem abrir a boca. Você logo conhecia pela forma dele falar, pela forma de ele andar, pela roupa que ele utilizava, porque ele comprava e pagava, porque ele não mentia. Só que as coisas, por causa deste filéu de manter a harmonia social, eu começo a me dobrar diante de muitas coisas, e acabo me misturando com tudo. Irmãos, você sabe qual é a religião que mais cresce atualmente no mundo? É o islamismo. E olha, o islamismo não é famoso por ser flexível nas suas doutrinas. O problema é que nós cristãos estamos flexibilizando tanto, é para ganhar. Só que estamos perdendo pelas nossas flexibilizações. Irmãos, você serve um Deus que é santo, e seja você também santo, como Ele é santo. Irmãos, assim diz o que é santo e verdadeiro. Guarda o que tens. E aí começa: guarda o que tens. Não é guardar o que você há de ter, não é guardar o que teve um dia, não é guardar aquilo que hipoteticamente você ainda terá. Não, guarda o que tem. Mas o que você tem? E aí eu vejo nesse texto, do versículo 7 ao 3, três coisas que poderíamos pensar melhor e guardarmos. A primeira coisa, está escrito assim: sei que tens pouca força. Comece a guardar isso. Repita comigo: pouca força.
Comigo? Pouca força. A primeira coisa que podemos guardar é pouca força. Porque hoje, classe, misericórdia, é vício, me desculpe. Porque hoje, igreja, existem lideranças coaches que falam que você é vencedor, só sabem dizerem, você pode tudo, você tem tudo nas suas mãos. Crente que é crente não sofre, crente que é crente não pode passar por dificuldades. E começa a jogar versículos isolados para contextualizar esta ideia. Fui moço e sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, porque você tem que comer, é um banquete, sabe? Esses coaches, e aliás, infelizmente, tem muitas coisas que surgiram da pandemia, mas coisas ruins, não somente a pandemia que foi péssima, mas onde as pessoas se habituaram a ouvir algumas lideranças coaches sem compromisso com a verdade. Eles têm palavras de exaltação ao homem, mas se esquecem que quem tem que ser exaltado é o Criador. Começam a trocar as ordens das coisas, e isso não pode ocorrer. Lembre-se, guarde isso, você tem pouca força, porque quando tem pouca força, você vai para o joelho. Porque quando você tem consciência que você não pode todas as coisas, você vai em busca da palavra. Quando você tem consciência, eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, mas em Cristo sim eu posso. Por isso que Paulo diz, quando estou fraco, aí sou forte. O problema é que hoje temos igrejas muito fortes, igrejas modernas, muito fortes, de nada tem falta, completamente poderosas, com mensagens que dão ao nosso ego força para caminhar a semana toda. Mas bem-aventurado aquele que guarda a consciência que tem pouca força, que é alguém que depende, que é alguém que precisa do amor do irmão, precisa da palavra de Deus, precisa da comunhão da igreja. Irmãos, temos pouca força, guarda isso, que tens pouca força, porque quando temos a consciência da nossa pequenez, nós estamos agarrados à cruz de Cristo. A segunda coisa que eu quero levá-los a pensar comigo sobre guardar, é guardar os pastores, porque a carta chegou primeiro na mão do pastor da igreja. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz: e dai-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e inteligência. Irmãos, pastores foram dados por Deus. Existem muitos mercenários e salteadores em nossos dias. Quando João 10:10 está escrito que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, onde de primeira a igreja logo pensa que é acerca de Satanás, e claro, isso é função satânica mesmo, mas quando Jesus diz essas palavras, ele se referia ao pastorado dos seus dias, que questionaram porque ele curou um cego de nascença, num sábado, onde a liturgia, a religiosidade era maior que o amor. E é exatamente isso, olha, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Estes são mercenários. E olha, o bom pastor, ele está à porta. Eu sou a porta, eu estou à porta. Aquele que entrar por outro lugar, a não ser a porta, esse não é pastor. Mas infelizmente hoje,
há muitos líderes que não sabem o valor do pastorado. Entram numa igreja, já querem logo ser consagrados ao pastorado, sem passar pela experiência, sem passar por uma formação adequada. E logo alguém já ouve, fala assim: você está congregando naquela igreja? Estou. Que cargo você lá? Você já é pastor? Não, eu sou membro da igreja. Ah, mas se fosse na minha igreja, você já era arcebispo. Já, né? Na minha igreja você já seria arcebispo. Irmãos, precisamos cuidar dos nossos pastores, honrar nossos pastores. Hoje existem muitos pastores virtuais, que estão interessados somente no seu like, estão interessados somente no seu curtir, mas poucos se importam com a sua alma. Irmãos, honre o seu pastor, é ele que dará conta da sua alma a Deus, é ele que tem orado por vós, é ele que tem pregado a palavra a você, é ele que tem zelado por sua alma. Irmãos, valorizemos nossos pastores, valorizemos nossos pastores. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu devo guardar a minha pequenez. A segunda coisa que eu devo guardar é a honra do meu pastor. Muitos internos da penitenciária, da Fundação Casa, ali tem muitos Ezequiéis, muitos Samuel, ali tem muitos Abinadab. Por quê? Porque o pai dele, a mãe dele, que são crentes, sai da igreja, do culto da igreja, dentro do carro, falando mal do seu pastor. Amanhã ele não quer nem ir para a igreja mais. Por quê? Nem meu pai gosta dele, por que eu vou gostar? Irmãos, honre o seu pastor, ore pelo seu pastor, cuide do seu pastor, honre o ministério. E por fim, guarda a palavra de Deus. A palavra de Deus devemos guardar, porque o salmista diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vivemos um mundo que está em trevas, vivemos um mundo em que não sabemos mais o que é verdade. A relatividade é a palavra de ordem na nossa história atual. Tudo é relativo. Nada mais é direita ou esquerda, certo ou errado, tudo é relativo, depende. Não, quando você se encontrar nesta encruzilhada, onde não saber o que é direita e esquerda, vá para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é aquela que faz a juventude forte. Nós vamos ver que João escreve, fala assim: eu escrevi a vocês jovens, a vocês mancebos, porque sois fortes. Mas sois fortes porque são jovens, porque estão cheios de hormônios? Não, são fortes porque a palavra de Deus está em vocês. Irmãos, a palavra de Deus nos faz fortes. A palavra de Deus, ela muda a história. Capítulo 8 de Mateus, tinha um homem que mandava e desmandava. Ele tinha 100 homens que ele fazia o que ele ordenava. Mas diante de uma situação doméstica, ele vai até Jesus. Jesus, sabendo da sua dor, sabendo da sua aflição, fala assim: vamos lá, eu vou até a sua casa. Eu falei assim: não precisa não, Jesus, não precisa ir na minha casa. Eu te conheço, eu sei quem você é.
Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Diga somente uma palavra e a história da minha casa será mudada. Diga somente uma palavra e tudo será mudado pela palavra que sair da sua boca. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela muda a história da humanidade. A palavra de Deus muda a história do ser humano. Eu fico admirado que na nossa história política nacional recente, eu via nas redes sociais alguns pastores, muito famosos até, dizendo: bandido bom é bandido morto. Eu falei: mas Deus, será que é a mesma Bíblia que a gente está lendo? Irmãos, eu me converti aos 14 anos e já era impossível. Com 13 anos, 12 anos, era impossível já. Muitos dos meus amigos dessa pré-adolescência estão mortos hoje. Mas um dia eu escutei uma palavra. Eu fui arrastado pela minha saudosa mãe à igreja. E eu não vi a hora de ir embora para brincar com os meus amigos, para jogar a minha bola. Mas minha mãe: você só vai depois do culto. E a gente tinha uma mania que talvez não esteja tão em moda hoje, mas na época era muito moda, era obedecer pai e mãe. Era uma mania. A gente entendia até o olhar. Não precisa nem falar, só olhar e dizer assim: o coro vai cantar lá em casa. E eu escutei que tinha uma menina. Eu escutei o pregador falar que tinha uma menina, que todos gostavam dela, todos choravam a sua morte. Mas um dia Jesus a ressuscitou. O nome dela era Talita. Foi ressuscitada. E naquele dia eu também ressuscitei. A coisa foi tão marcante que até anos posteriormente disto, eu tenho uma filha chamada Talita, por causa desse sermão que eu escutei. Irmãos, a palavra de Deus muda a história. Certamente este que vos fala hoje não estaria aqui, se não fosse a palavra de Deus. Devemos guardar a nossa pequenez, entendendo que somos alguém que depende do Criador. Devemos guardar a honra dos nossos pastores, porque hoje é muito comum as pessoas tratarem o pastoreio por homens mercenários, por corruptos, e infelizmente é verdade de muitos púlpitos isso. Mas quando há alguém que zela por sua alma, honre o seu pastor. E o mais importante, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, porque, como diz o texto do Apocalipse, porque muito próximo está a sua vinda. Devemos guardar porque Ele está voltando, irmãos. Ah, mas já dizem isso desde a antiguidade e nada aconteceu. Mas a profecia ainda é verdade. Ele falou e Ele há de cumprir. Temos sentido que os dias são finais. Temos percebidos, e olha, não é por causa de algum sinal no tempo, algum sinal na terra, não é nada disso. Não é nada disso. Porque será semelhante aos dias de Noé, não tinha sinais.
casavam-se, davam-se em casamento. Aliás, essas alianças hoje estão completamente mudadas. Casavam-se e davam em casamento. Mas ele veio e fechou a porta. Breve Jesus há de voltar. Breve você ouvirá o som da trombeta. Muito breve você vai perceber que além do rio azul, as ruas são de ouro